Você sai um fim de semana para apimentar sua relação. O problema é que o que era para ser um recomeço virou o fim de um começo. E esse é o filme Jogo Perigoso. E eu sou o EF, o escritor de falácias. Então pega sua tristeza e bora pra história. O filme começa mostrando uma mulher que estava arrumando suas malas, pois teria um fim de semana romântico. Ou ao menos era isso que ela pensava, pois vemos que o marido dela está safado e coloca uma algema na bolsa. Então vai rolar muito tapa na cara e cuspe no pé. E eles saem em viagem para a casa de campo deles, que era afastada. E no carro, o cara já está querendo dar uma brincada de leve. Eles estão conversando quando aparece um cachorro no meio da estrada que estava comendo um bicho falecido. E chegando na casa, ela começa a olhar tudo e vemos que ela é a Luísa Mel, pois ela pega um bife de Aguiú que estava na geladeira para dar pro cachorro. E galera, nesse momento quase comecei a latir. E vemos que seu marido estava tomando um remédio estranho da cor azul. E quando vai falar com ela, diz que aquele bife valia $300. E galera, quem converte não se diverte. E voltando para casa, eles já estão se preparando para o grande momento. E Jesse não sabe direito como ficar, pois eles querem apimentar a relação, pois já tem meses que o careca mudo não fala. E Gerald aparece todo saliente com uma algema na mão, dizendo que agora eles poderiam tentar fazer algo diferente. E Jesse fica um pouco assustada, mas ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Gerald diz que para fugir do clichê, aquelas algemas eram de verdade, pois ela não conseguiria quebrar na hora do desespero e ela não entende muito bem. E percebe que em cima da pia tinha um Viagra e Gerald começa a falar várias coisas estranhas, pois ele estava fazendo o papel de um personagem dominador, que gostava de coisas mais quentes. E no começo até está legal, mas ele começa a parecer um maníaco e ela começa a ficar desesperada falando para ele parar. E ele está achando que ela também estava apenas encenando e ela manda ele parar de se chamar de papai. E agora que vem o momento da loucura, pois ele começa a dizer que estava tentando fazer de tudo para eles voltarem a ficar animados. O problema é que do nada ele começa a ficar meio duro, mas no sentido errado, pois ele usou o azulzinho, mas não fez nada. Então começou a ter um infarto e deu uma falecida de leve. E ele fica caído em cima dela e Jesse não sabe se aquilo fazia parte do show dele. Então ela o levanta com o pé e o empurra e ele cai no chão. Jesse fica gritando para alguém ajudar. O problema é que eles estavam em um lugar afastado e aqueles dias os funcionários não estariam na casa, pois Gerald preparou tudo para que nada os atrapalhasse. E ela fica desesperada gritando e depois começa a conversar com o falecido achando que era apenas uma brincadeira, mesmo ela estando presa lá por mais de 4 horas. E pelas algemas serem verdadeiras, ela não conseguiria arrebentar. Jesse escuta um barulho e começa a pedir ajuda, pois poderia ser um dos funcionários, mas quem aparece é aquele cachorro que ela deu comida, pois ele é pobre e veio buscar a janta. E nesse momento eu ia ficar desesperado, pois estaria amarrado com o pastor alemão negão da canela fina com fome. Me diz se isso não é mistura da treta nervosa. O cachorro vai no corpo do Gerald e começa a cheirar, e Jesse tenta espantar, pois por instinto o cachorro tentaria comer alguma coisa, e ele consegue arrancar um pedaço do braço e fica sentado na porta comendo. E do nada Gerald levanta desesperado, tentando entender o que aconteceu, e quando ela vai olhar percebe que o corpo dele ainda estava no chão, então aquele ou era um fantasma ou ela estava ficando louca. E ela começa a perceber que ela estava ficando louca, pois aquilo era uma imagem do subconsciente que ela tinha de Gerald, de como ele realmente era, mas ela tentava ignorar tudo, pois ele começa a dizer que não era estranho ele agir daquela forma, parecendo que gosta de coisas violentas. Gerald começa a dizer que ela perdeu muito tempo, assim como perdeu na vida, e que agora ela teria que sair dali de alguma maneira, pois só teriam funcionários na semana que vem, pois ele dispensou todos e diz que ela já perdeu 4 horas e que em 30 minutos anoiteceria, e ela ficaria presa com o cachorro louco, sem comida e água, o que significa que não conseguiria sobreviver por muito tempo. Jesse consegue passar a mão pela algema e depois quebra um pedaço da cama e agora ela estava livre. Mas é aí que vem o plot twist, pois quando ela olha, na verdade ainda estava na cama, pois ela imaginou que daria certo e agora tem uma versão dela que estava tentando dar dicas, pois ela tinha problemas psicológicos, pois ao mesmo tempo que estava tentando se ajudar, tentava se boicotar. Jesse não sabe o que fazer, e a Jesse interior diz pra ela tentar sobreviver o suficiente pra alguém encontrar ela ali, e tenta dar algumas dicas, pois ela precisa lembrar de todos os detalhes até ali que seria possível sobreviver. E Gerald começa a refazer seus passos até aquele momento e ela percebe que ele tinha deixado um copo de água na prateleira em cima da cama, e ela consegue pegar. O problema é que não consegue beber, pois estava muito longe da boca. E galera, me diz aí quem consegue ser mais azarado que essa mulher, porque no bom vai dar ruim,
e no ruim vai dar muito ruim. Gerald começa a dizer que ela era fraca e que sempre ficou atrás das pessoas e nunca tentou conquistar nada, e que depois de muito tempo de casados, a Maria mole estava continuando mole com ela, até que um dia ele queria fazer algo mais violento e o mudo falou, e ela começou a perceber que tinha algo de errado, mas ainda assim decidiu ignorar. E diz que aquele cachorro era igual a ele, só estava fazendo o que o instinto mandava. E a Jessie interior diz que ela comprou aquele vestido novo e ela lembra que colocou a etiqueta na prateleira e começou a fazer um canudo de papel, e agora ela consegue beber um pouco de água. Mas sabemos que nada é tão fácil, pois ela precisa descansar ou não aguentaria. E de noite ela escuta o som daquele cachorro assustado e está tudo escuro, e ela percebe um cara esquisito no canto do quarto e acha que era apenas a imaginação dela. E galera, olha esse cara. Se ele aparece pra mim, eu ia cair fedendo igual o Gerald, pois ele é o famoso Viagra ao contrário. E Gerald aparece dizendo pra ela ficar olhando pra ele, pois na posição dela ele poderia fazer qualquer coisa, e ela começa a dizer que ele não era real. Jessie começa a se lembrar de quando era pequena e a família dela foi uma viagem à casa de campo, e ela não se dava muito bem com a mãe, que estava grávida do quarto filho, e eles faziam um passeio de barco, mas ela não queria. E vemos que os pais dela costumavam brigar bastante, e é aí que vem a parte pesada do filme, pois ela fica sentada, pois naquele dia ia acontecer o eclipse de dia, e seu pai aparece dizendo que tinha saudades de quando ela era pequena e sentava no colo dele. E acho que vocês entenderam que alguma coisa de errado não está certa, pois ela começa a observar o eclipse sentada no colo do pai, enquanto ele fica pensando em coisas erradas, e ela acorda desesperada e estava toda cagada, pois aquilo era um pesadelo para ela. Ela ficou com o braço pendurado a noite toda, e estava com cãibra nas pernas e nos braços, e depois a Jessie interior começa a dizer que Gerald era apenas um espelho da vida dela, pois ela se casou com um cara mais velho, que era advogado igual seu pai, pois aquilo a marcou, e que as mesmas características sádicas que o pai tinha, Gerald também tinha. Por isso tinha fim de semanas que ele sumia e dizia estar em reuniões de trabalho ou em viagens, pois na verdade ele saía com outras mulheres, pois com ela não tinha mais prazer. E Jessie diz que fecharia os olhos para que eles sumissem, e ela volta a imaginar o que aconteceu anos atrás. Ela estava no quarto desesperada tentando entender o que aconteceu, e seu pai aparece dizendo que ela deveria contar, pois seria pior se soubessem depois, e começa a fazer um jogo psicológico dizendo que deveria contar, mas se contasse provavelmente a família seria destruída, e a mãe dela estava esperando mais um filho, e tudo dá a entender que depois daquilo no barco, ainda rolou alguma coisa no quarto, e Jessie desesperada diz que não contaria nada pra ninguém pra não acabar com a família. E galera, deve ser pesado pra uma criança passar por isso e ainda ter que guardar segredo. O problema é que quando ela acorda, ela vê aquele cara estranho lambendo o pé dela, mas na verdade era o cachorro, que vou apelidar de Cleitinho da Lambida, e Gerald aparece dizendo que se ela não conseguir sair dali, ela seria a próxima refeição do Cleitinho, pois ele prefere comida fresca e que aquele cara que apareceu à noite deve aparecer mais uma vez, e começa a dizer que ele não era a imaginação da cabeça dela, pois o cachorro saiu assustado quando ele chegou, além de ter marcas de pegadas no quarto. Gerald diz que daqui a alguns dias as pessoas sentiriam falta dele no trabalho e começaria as buscas, mas até lá já teria falecido, e quando encontrasse aquilo vazaria e acabaria com a imagem dos dois, pois seria algo difícil de explicar. E vemos que até no subconsciente dela, esse Gerald é uma desgraça, e ele diz que ela precisava se lembrar do passado para conseguir sobreviver, e ela não entende até que lembra de um dia que eles estavam em um jantar e ela ficou tão nervosa que quebrou um copo na mão, e seu pai a levou no banheiro para fazer um curativo, e nisso ela lembrou de uma reportagem que diz que o melado é capaz de deixar as coisas mais lisas, e esse é o grande plano dela, pois ela tentaria descer o melado no pulso e se soltar. E galera, ela já está sem comer e beber água. Agora quem inventar isso só está pedindo para se falecer mais rápido. Ela pega o copo na prateleira e começa a cortar o braço, e nesse momento me deu aflição, pois o melado começou a descer nervoso, e quando ela tenta tirar o braço da algema, a mão começa a rasgar, e eu dei uma desmaiada de leve, e ela tenta pegar o celular, mas já estava sem bateria, então ela arrasta a cama para pegar as chaves da algema em cima da pia, e consegue se soltar, e como não tinha curativos, ela pega um absorvente, pois o braço
braço dela estava menstruado. O problema é que ela já estava sem forças e acaba desmaiando. E quando acorda, Cleitinho já estava safado tentando comer a mão dela. Mas as coisas vão melhorar, pois ela pega a chave do carro, mas Cleitinho fica assustado. E quando ela olha no corredor, aquele cara aparece e nesse momento eu teria desmaiado mais uma vez. Mas ela começa a dizer que ele não era real, que era apenas o reflexo da lua. E ela dá seu anel de diamantes para ele e sai da casa como se nada tivesse acontecido. Jesse consegue pegar o carro mesmo sem saber fazer baliza e sai pela estrada escura, mas ela estava quase desmaiando pois estava sem sangue e sem comida. E acaba tendo um pesadelo e bate, mas nisso já viu algumas casas por perto e ela foi salva. E agora as coisas começam a melhorar, pois ela usa a história dela para escrever um livro para ajudar outras pessoas. E ela começa a crescer na vida sem depender de ninguém. E assumiu a empresa de Gerald. O único problema é que de dia ela estava bem, mas à noite tinha pesadelo com aquele cara esquisito. E ela usa a história dela para ajudar jovens que passaram pela mesma situação quando pequenos. E um dia ela estava escrevendo seu livro quando viu no jornal que aquele cara seria condenado, pois malocava joias de falecidos. E ela precisa enfrentar seus medos e ela invade o tribunal para falar com ele. E quando o cara olha, diz que ela não era real, apenas um reflexo da lua. E agora ela estava curada, pois sabia que não era imaginação dela e que ele não era muito assustador. E na boa, se ela não achou aquele cara assustador, ela deve estar fazendo resenha com o demônio, não é possível. E galera, na boa, se eu chego invadindo o tribunal assim, primeiro levo 37 tiros e meio e depois iam perguntar se alguém pediu iFood. Mas é a vida, né? Mal sabem que eu trabalho no Bob's. Mas é isso, pessoal. E com esse filme aprendemos a não brincar de chicote, algema ou corda de alpinista, pois para dar treta é 2 palitos. Então vou te ajudar para você não ser pego pelo Cleitinho da lambida. Então deixa seu like e se inscreve aí que você vai estar imune. Mas é isso, pessoal. Agora pega o resto da sua dignidade e deixa o comentário aí. E te espero na próxima história.